Boa tarde família, boa tarde família dos Códigos do Feijão. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Espero que sim. Hoje tive aí um dia fantástico com o Fernando e a Filomena. Oi Filomena, tudo bem? Fizemos aí uma sessão pela manhã de natação e passámos um dia fantástico. Oi Fernando, tudo bem? E hoje vamos falar... Boa tarde, Fernando. Vamos... Boa noite, Filomena. Vamos falar um pouco... Ontem comecei-vos a trazer um tema ligeiramente diferente. Olá, Júlio. Digo eu que comecei a trazer-vos um tema ligeiramente... Boa noite, Júlio. Começámos a falar de empresas, falámos de faturação, de clientes, criar valor. E eu gostei desta conversa, porque há muitos anos que eu vivo neste mundo empresarial, mais propriamente há 28 anos, e há uma coisa que eu fui percebendo ao longo do caminho, é que uma empresa dificilmente cresce cresce de forma saudável acima da capacidade de quem a lidera. Porque todos nós queremos ter uma empresa maior, queremos ter mais clientes, queremos faturar mais, queremos equipas maiores, queremos todos nós ter mais oportunidades, melhores oportunidades. E não há nada de errado nisso, não é? Ui, que eu estou a ficar quase sem bateria. Vamos ver se eu consigo fazer isto. E eu gosto de crescimento, gosto de negócios, gosto de resultados, acredito na multiplicação. Mas hoje eu vou colocar-vos uma questão antes de todas estas coisas, que é: se Deus hoje te entregasse nas mãos a empresa pela qual tu tens orado, se te desse hoje o crescimento que tu tens pedido, se te desse hoje aquela quantidade de clientes que tu há algum tempo pedes, será que tu estarias preparado para administrar hoje? Todos nós temos uma tendência muito interessante de pedirmos sempre mais. Pedimos sempre mais clientes, pedimos mais oportunidades. Imagina, ainda pensando na pergunta que eu te fiz, que amanhã tu tinhas o dobro dos clientes que tens hoje, que tinhas o dobro das encomendas, que tinhas o dobro da equipa, o dobro da faturação. Será que a tua empresa de hoje aguentava? Parou então? Ó Júlio, diz-me, deve estar no mesmo local que o Fernando. Eu não sei se será a minha internet, travou também. Uau! Então vamos fazer aqui um pequeno compasso para ver se isto melhora. Digam-me só se já está, mandem aí um fixe ou qualquer coisa para ver se eu posso continuar. Já está... Já voltou ou não? É que eu aqui não recebi nenhuma indicação. Às vezes recebo uma bolinha a rodar e percebo. Ok, já voltou. Obrigado, Fernando. Vão-me avisando se voltar a acontecer, que eu espero um bocadinho e depois continuo. Pelo menos até onde der a bateria. Vamos ver. Olá, Leila. Foi, mas está travando. A internet aqui onde eu estou não é assim muito famosa, mas vamos tentar continuar. E depois há de ficar gravado, portanto esperemos que na gravação pelo menos que possa ficar melhor. Eu estava acabado de dizer, não sei até onde é que vocês ouviram, mas estava a perguntar, tendo em conta aquela pergunta que fiz. Olá, boa tarde, Leila. Tendo em conta aquela pergunta que eu tinha feito antes, é que se a empresa aguentava se tivesse novos clientes. Voltou.
voltou o quê? A travar ou voltou a funcionar normalmente? Depois escreve aí, Júlio. Portanto, será que a empresa aguentava? Será que aquilo que eu hoje chamo uma bênção amanhã não se transformava num caos? Portanto, porque a pergunta era se a nossa empresa, se a vossa empresa estaria preparada para aquilo que nós temos andado a pedir a Deus, não é? Imaginem, voltou, está indo, ok. Imaginem 2 empresários, em que um diz, eu preciso de mais clientes. É isso que pede a Deus, é isso que faz todos os dias para ter mais clientes. O segundo pede algo diferente. Ele diz, eu preciso de me preparar para cuidar de mais clientes. Parece quase, olá Manuel, parece quase a mesma coisa, não é? Mas não é. Olá Marta. O primeiro está concentrado naquilo que quer receber. O segundo está concentrado naquilo em que precisa de se tornar. E isto muda completamente a forma de construir uma empresa. Porque crescer não é apenas vender mais. Crescer é conseguir sustentar mais. Mais vendas sem capacidade de entrega vão criar problemas. Mais colaboradores sem saber liderar aqueles que já temos vai criar problemas. Mais dinheiro sem ter controle financeiro vai criar problemas. Um aumento do número de clientes sem haver um serviço por trás adequado pode inclusive destruir a reputação que a empresa conquistou até aqui. Por isso, guardem de alguma forma esta frase que quando há crescimento sem estrutura, isto não vai resolver uma desorganização. Pelo contrário, vai ampliá-la ainda mais, vai torná-la, olá Larissa, vai torná-la cada vez mais evidente, vai ampliá-la. E eu, ao longo da minha vida empresarial, portanto, fui percebendo isto. Nós, empresários, gostamos muito de falar de faturação, gostamos de perguntar, eventualmente, a outro empresário quanto é que fatura, quanto é que cresceu do ano passado para este ano, quanto é que vendeu. Claro que as empresas vivem de faturação, isso é algo que é muito importante. E eu quero, como é lógico, que as minhas empresas vendam e continuem a vender e que cresçam e que ganhem e que cresçam cada vez mais e que vendam cada vez mais. É lógico que eu quero melhorar esses resultados. Só que a faturação sozinha não nos diz se temos uma empresa que está saudável ou não. Porque uma empresa pode até faturar muito, mas não ter dinheiro em caixa. Pode até vender muito, mas com uma margem entre a compra e a venda miserável que não dê para pagar as despesas. No entanto, está a faturar. Pode até crescer 30%, que é um valor brutalmente bom, não é? Dependendo do ramo e dos anos que a empresa tem também já no negócio em que está a atuar, e estar a destruir completamente a sua equipa. Pode até ter produtos que sejam extraordinários, mas uma execução péssima. Portanto, eu venho da área da saúde e há uma analogia muito interessante que eu penso que poderá fazer sentido também na vossa cabeça, que é, quando nós olhamos para uma pessoa grande, ok? Essa pessoa grande não é necessariamente uma pessoa saudável. Concordam comigo? Digam-me lá um S de sim, um N de não. Portanto, só por si, por ser grande, não significa que seja saudável. E com uma empresa acontece exatamente o mesmo. Ou seja, não é porque uma empresa é grande, não é porque uma empresa tem uma faturação elevada, que necessariamente é uma empresa saudável. E por tudo isto, não te está a travar. Pois, pessoal, eu não tenho muita forma de dar a volta a isto. A internet
nem sempre ajuda aqui e hoje, pelos vistos, parece que não está no seu melhor. Mas dizia eu, para que nós não nos devemos de apaixonar pelo tamanho da nossa empresa, mas devemos apaixonar-nos pela saúde da nossa empresa, da tua empresa. E aqui voltamos novamente ao feijão e vejam este exemplo. Imaginem um pequeno feijoeiro, ok? Saiu da terra, está já com as folhas, com os ramos, com aquelas coisas. E de repente vocês desatam a pendurar-lhe mais vagens de feijão. E a estrutura ainda é frágil. O que é que acontecia? O que é que acham que acontecia ao feijoeiro em si, se ainda sem estrutura começássemos nós a meter lá vagens penduradas? Partia, não é? Aqui não travou, ok. Partia porquê? Porque ainda não estava preparada para todo aquele fruto, todo aquele peso. E não é que o fruto fosse mau, porque o fruto eram as vagens que iriam dar mais feijões. E é por isso que a natureza normalmente começa pelas raízes, não é? Colocamos o feijão lá em baixo, ninguém vê nada daquilo que se passa, mas ele começa a ganhar raízes. E quanto maior for a sua raiz, mais força ele depois vai ter quando subir, quando romper, não é? Bora romper, pessoal. Portanto, primeiro as raízes, depois a estrutura, depois o crescimento, depois temos a flor e finalmente, onde estava a flor, ficará uma vagem que irá começar a crescer e irá ter novos feijões para finalmente dar o fruto, não é? Só que muitas das vezes nós nos negócios queremos começar logo pelo fruto, queremos começar logo pela faturação, queremos logo clientes uns atrás dos outros, queremos escala, queremos reconhecimento e esquecemos das raízes. E o que é que são as raízes de uma empresa? Valores, normalmente do líder, que devem ser passados para a equipa. Pessoas, porque as empresas, já vos disse isto mais que uma vez, as empresas não são feitas de máquinas, são feitas de pessoas para pessoas. Por enquanto, quando se cumprir aquilo que o Elon Musk disse, que até 2031 teríamos 100 milhões de humanoides, nessa altura se calhar as empresas já não serão feitas por pessoas, talvez ainda para pessoas, mas por pessoas talvez já não sejam. Mas temos depois os processos, que é muito importante, para que não haja uma grande desorganização quando há crescimento. Tem que haver um conhecimento do cliente, tem que haver um produto de preferência bom, tem que haver controle financeiro, tem que haver cultura dentro da empresa, tem que haver liderança, não é? E talvez existam alguns empresários a pedir constantemente mais frutos a Deus, quando aquilo que Deus provavelmente nos está a dizer é para primeiro prepararmos as raízes, primeiro fortalecermos as raízes. E eu não separo esta conversa empresarial de Deus, nunca. Porque quanto mais responsabilidade nós temos, mais nós percebemos que precisamos dele. Precisamos dele na nossa vida. Porque ter uma empresa também é responsabilidade. Porque essa empresa tem colaboradores, os colaboradores têm famílias, existem fornecedores, existem clientes que confiam naquilo que nós lhe entregamos, temos compromissos, sejam eles financeiros ou outros. Olá Camila, tudo bem? Temos influência e há um princípio bíblico extraordinário que encontramos na parábola dos talentos, que é, tem que haver fidelidade antes de haver multiplicação. Vocês lembram-se, ainda ontem falei um pouco sobre a parábola. Havia um servo que recebeu mais talentos, um segundo que recebeu um pouco menos e um terceiro que recebeu um que o escondeu. E reparem, o servo fiel que administrou bem os seus talentos, os talentos que o Senhor lhe tinha deixado,
depois recebeu mais um. Não foi aquele que escondeu, que enterrou o seu talento. Não, foi aquele que mais tinha multiplicado, foi aquele que recebeu outro. E isto é extraordinário. Porque nós estamos sempre a perguntar, quando é que Deus me vai dar mais? E talvez Deus esteja a perguntar, o que é que tu estás a fazer com aquilo que eu já coloquei nas tuas mãos? Colaboradores, lidera extraordinariamente estes 3. Hoje estás a faturar 100. Administra bem estes 100. Bem, isto hoje, pessoal, não está fácil. Agora vi eu que isto travou. Espero que já esteja a andar. Mas dizia eu que se hoje faturas 100, administra bem esses 100. Se tens hoje uma oportunidade, honra esta oportunidade. Porque talvez a preparação para tu poderes vir a administrar 1 milhão esteja na forma como hoje estás a administrar os primeiros 100 mil. E agora gostava de te deixar algumas perguntas práticas. Se tens uma empresa, pega aí numa folha e depois desta live responde. Não vale a pena complicar. Primeira pergunta: estou realmente a criar valor? Escreve aí: estou realmente a criar valor com a tua empresa? Estou realmente a criar valor? Não perguntes se o teu produto é bom. Pergunta: o meu cliente percebe claramente o problema que eu resolvo? Porque às vezes, e já falei isto também noutras lives, olá Gabriel, já falei isto noutras lives, às vezes nós apaixonamos pelo nosso produto. Só que o cliente não se apaixona pelo nosso produto, ele apaixona-se pelo resultado, pela resolução dos problemas que o nosso produto lhe traz. Nós é que nos apaixonamos pelo nosso produto. Portanto, primeira pergunta: estou realmente a criar valor para o cliente? Segunda pergunta: estou a entregar aquilo que eu prometo? Segunda pergunta: estou a entregar aquilo que eu prometo? A experiência que o cliente tem depois da venda corresponde àquilo que prometemos antes de acontecer a venda? Porque vender uma vez pode ser fácil. O problema é se eu não entrego aquilo que o cliente estava à espera, e nessa altura, então, posso não voltar a vender a esse cliente. Estou a perder um cliente, estou a angariar novos clientes, mas não os consigo reter. Terceira pergunta: tenho margem de lucro nas minhas vendas? Tenho dinheiro em caixa? Portanto, não vamos confundir, conforme eu vos disse há pouco, a faturação com dinheiro. São coisas bem diferentes. Tu podes vender muito e ganhar muito pouco se a tua margem em cada produto que tu vendes for mínima, em cada hora que tu entregues for mínima, em cada trabalho que tu faças for mínimo. Tu até podes, de alguma forma, apresentar um lucro contabilístico e ter dificuldades na tesouraria. E um empresário tem que conhecer estes números. Não pode... Nós não conseguimos administrar uma coisa que nós não medimos. E é muito importante medir, ter eu falei-vos disto, ter indicadores para perceber como é que as coisas estão a andar. E a última pergunta que vos deixo é: a estrutura que tens hoje na tua empresa suporta um crescimento? Isto é fundamental, porque se amanhã aparecerem mais 30% de clientes, tu ficas feliz ou entras em pânico? É que ficas feliz se estiveres preparado para os receber. Se não tiveres, vai ser uma chatice, porque vai pôr a cru, vai pôr à mostra a desorganização, as dificuldades, não é?
porque se houver uma entrada assim repentina de mais clientes e se isso destruir a tua qualidade de entrega, o teu tempo de entrega, a tua a falta de clientes. Talvez a tua empresa não esteja preparada para a quantidade de clientes que tu estás a pedir a Deus. Talvez não precises de mais publicidade. Só nos vai atrasar. E todos estes itens existem dentro de uma empresa. Porque as empresas, elas não tomam decisões. Quem toma decisões são as pessoas. As empresas per si não têm valores próprios. As pessoas... Olá, Filipe. As pessoas é que vivem os valores da empresa. As empresas não lideram equipas. As pessoas lideram pessoas, não é? E por isso, muitas das vezes, quando nós queremos transformar uma empresa, temos que começar por transformar o dono da empresa, o empresário, aquele que tem a visão, aquele que toma conta, não é? E muitas das vezes uma empresa acaba por revelar o nível de liderança de quem está à frente dela. Então a ideia de hoje não era sair daqui a pensar como é que eu vou poder faturar mais. O que eu gostava que tu perguntasses é: olá, Arthur. O que eu gostava que tu perguntasses é: em quem é que eu preciso me tornar para conseguir administrar bem aquilo que eu estou a pedir a Deus? Talvez tu estejas a pedir hoje frutos e Deus esteja a trabalhar nas raízes, não é? Já falámos ali há pouco e expliquei o porquê. Talvez tu estejas a pedir uma escala maior, mais escala, e Ele esteja a trabalhar ainda na liderança. Talvez tu já estejas a pedir dinheiro e Ele esteja a trabalhar na sabedoria, na influência, no caráter. Por isso não despreces o processo. Muitas vezes eu disse-vos que o mais importante é o processo, é amar o processo, porque os resultados vêm lá à frente. Porque tudo aquilo que cresce rápido, sem uma estrutura, também cai rápido. Quem constrói uma casa e não prepara bem os alicerces, os pilares, as fundações, ao primeiro tremor de terra, ele abana e cai. E por isso, empresário, não peças apenas Deus aumenta aquilo que só fui perceber recentemente e aprendi. O Júlio diz-nos aqui: está reforçando aquilo que só fui perceber recentemente e aprendi, foi com os erros e me custou caro. Pois. Por isso, não podemos pedir apenas que Deus que aumente os clientes, que aumente a faturação, que aumente tudo aquilo conforme falámos desde o início até aqui, mas que Ele aumente a nossa capacidade de administrar aquilo que temos hoje e aquilo que Ele pode colocar nas nossas mãos. Por isso, se fez sentido para vocês, se fez sentido esta nova vertente dos Códigos do Feijão, escreve aí mais negócios, para eu eventualmente vos poder começar a falar também um pouco mais sobre isso, porque vamos começar, se vocês quiserem, claro, também a falar sobre vendas, clientes, margens de lucro, equipas, liderança, processos, dinheiro, crescimento, mas sem nunca esquecer Deus primeiro. Depois princípios, depois pessoas, depois processos. Porque os resultados são preparados, se calhar, para uma mais pequena. Não é que não tivesse o produto certo ou as condições certas, mas mais negócios